Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 21º episódio de Como Investir para os Filhos com ETFs acumulativos. Tal como sabes, o meu objetivo é obter uma rentabilidade mínima anualizada de 20% para longo prazo. Portanto, para longo prazo, ao fim destes 18 anos, mesmo que eu não consiga uma rentabilidade anualizada de 20%, se eu conseguir algo próximo, por exemplo 15%, para mim também já é muito bom. Pronto, agora partilhar contigo o meu portfólio neste momento, portanto a conta em dólares está aqui com um lucro de cerca de 257 dólares não realizados e a conta em euros 334, portanto a minha pior posição neste momento é aqui a Asset, está a vacilar, é verdade, mas já passamos esta parte. Agora, eu quero partilhar contigo que neste momento o meu filho é como se tivesse um ano, portanto estamos no 21º episódio, no 24º aí sim faz 2 anos, depois a idade objetivo será os tais 18 anos, porque aqui ele pode pegar no dinheiro todo, se assim quiser, e dar uma boa entrada para um imóvel, ou simplesmente tirar anualmente uma parte e depois fazer face às suas despesas, seja alimentação, deslocação, seja alojamento, está bem, também faculdade. Por isso, existem várias possibilidades para aquilo que ele pode seguir. Agora, o gasto anual que eu vou assumir que ele terá anualmente será cerca de 10 mil, já a contabilizar com a inflação de 2,5%. Eu depois explico porque é que coloquei 2,5%. Isto é com base em dados reais médios desde que comecei esta série. E neste momento estão investidos cerca de 4.986, a contar também com a rentabilidade. A contribuição mensal não é muito elevada, é apenas de 200 dólares por mês, por isso eu acredito que seja possível para muitas carteiras, ou seja, fazer um investimento mensal de 200 dólares por mês, mas mesmo que não seja, simplesmente tens que ajustar para a tua realidade. Isto se tiveres o mesmo objetivo, está bem? Depois, tal como eu disse no início do vídeo, a rentabilidade mínima anualizada é aqui de 20%, a inflação anualizada são estes 2,5% com base nos dados do Banco Central Europeu, tal como podes ver aqui nesta tabela, e a estimativa também está em 2,5%, mas eu contabilizo desde o início desta série com base neste fecheiro e a média também está aqui nos 2,5%, está bem? Por isso eu tenho tudo isto em consideração. A taxa de levantamento segura no primeiro ano é de 4,5% e por isso daqui a 7 anos, ou seja, quando o meu filho tiver 8 anos, é quando atingirá aqui o chamado Cost Fair. Atenção que isto não é exatamente o Cost Fair, é simplesmente uma calculadora que permite associar aquilo que é um objetivo, que é, por exemplo, parar de investir quando ele tiver 8 anos e se realmente conseguir obter esta rentabilidade média anualizada para longo prazo, então eu conseguirei atingir o objetivo que neste caso, ao fim dos 18 anos, são de 222.222 já a contabilizar com a inflação. É claro que pode ser muito confuso para quem está a ver este gráfico, porque não entende exatamente porque é que o valor é tão pequeno, porque daqui a 18 anos então os custos são muito mais elevados, porque o que esta calculadora faz erradamente é uma subtração entre a taxa de crescimento e a inflação, tá bem? Por isso é que eu utilizo este fecheiro, que está muito mais assertivo. Agora, neste fecheiro, eu vou começar por colocar aqui 2,5%, porque é a estimativa de agosto, por isso eu vou ter que assumir que será também para setembro, em princípio. Vou colocar aqui que o meu investimento vai ser, em princípio, de 200, só que depois no final do vídeo o meu objetivo será alterar isto, mesmo que às vezes me esqueça de alterar no final do vídeo, eu depois acabo sempre por alterar para ficar exatamente o valor que investi. Pronto, e o lucro que estou a ter atualmente, eu utilizei aqui uma calculadora, deixa-me só procurar, portanto está aqui, mas utilizei com base neste portfólio, neste, e converti de euros para dólares, por isso o resultado deu 641,04, por isso é isso que eu vou colocar aqui, 641,04. É claro que eu também poderia converter de dólares para euros, mas acontece que eu nunca sei se vou investir no ETF em euros ou em dólares. Eu tenho ambas as contas, é claro que tu podes fazer como achares melhor, eu faço desta maneira. Pronto, assim sendo, isto está-me a dar, neste momento, uma rentabilidade de 16,44%. Ou seja, no mês passado estava com 17,62%, estamos a falar da XIRR, está bem? Portanto, a rentabilidade atual, e agora está nos 16,44%. Mas tu perguntas, Gustavo, mas se tu agora tens mais lucro, como é que a taxa desceu? Porque existe aqui um ritmo, ou seja, eu para manter aquele ritmo dos 17,62%, eu teria que ter um lucro ainda superior a este que tive de um mês face ao outro. Entendes? Por isso é que desceu e é normal que se eu continuar com este ritmo, então ainda vai descer mais. Por isso eu espero que nos próximos meses eu ainda consiga ser mais eficiente, porque não estamos ainda nos tais 20%, já tivemos aqui alguns meses, aliás, vários meses acima dos 20%, mas neste momento estamos abaixo. Não muito longe, mas abaixo. Pronto, assim sendo, antes de passar à minha aquisição, eu quero primeiro partilhar que este artigo, ok, da SIC Notícias é importante. Por isso neste vídeo que eu vou deixar na descrição do Patreon, estão alguns colegas meus que falam
corretamente, apoio, por isso isto é algo que tu deves aprender, que os pais devem ensinar filhos a lidar com dinheiro desde cedo, está bem? Mas só que a forma eficiente de o fazer, porque existem muitas maneiras de fazer, há outras que não são eficientes. Por isso, eu não vou perder tempo aqui, isto já foi falado no episódio anterior, só queria partilhar e deixar também esta publicação, porque se não tivermos as bases, então eu acho que investir não é o suficiente, está bem? Agora, para a minha aquisição, pronto, aqui foi um bocadinho exaustiva, ou seja, eu estive a ver algumas notícias, por exemplo, temos esta, que a Cambricon teve resultados muito, mas muito acima do esperado, tá bem? Por isso estás a ver aqui um salto de 4.000% em termos de rendimentos e isso refletiu depois no preço da mesma, ou seja, podes ver que ela realmente foi um foguete. Depois eu estive a ver realmente ETFs que tivessem esta ação contida nos mesmos. Houve aqui um ETF que realmente se destacou, que é empresas chinesas, mas associadas à tecnologia, tá bem? Portanto, empresas tecnológicas chinesas que se destacaram. Só que o que é que acontece? Primeiro, é cumulativo, muito bem, é físico, tem um film size até grande, é constituído por 151 empresas, o total expense ratio, apesar de elevado, é ainda aceitável, de 0,45%. Podes ver que desde o início, ou seja, desde 2021, está praticamente ao mesmo nível, tá bem? Ou seja, teve aqui uma grande queda e agora é que está a recuperar. Em termos de volatilidade, 31,15%. Atenção que a volatilidade nesta série não é uma preocupação para mim, por isso eu não tenho que estar a ver por zonas. E realmente esta está aqui, mas só que mais para baixo, porque a sua ponderação, neste caso, é apenas de 0,55%. É claro que houve outras empresas que me interessaram que está neste ETF, que é, por exemplo, a Alibaba. A Alibaba recentemente superou expectativas e isto também é derivado ao boom da inteligência artificial e podemos ver que após o relato ela teve aqui uma pequena subida e ainda pode continuar. Por isso, só para te mostrar que depois do relato houve esta subida de aproximadamente, ver se eu consigo dizer, de cerca de 10%, qualquer coisa por aí. Não, desculpa, está aqui no dia anterior, portanto, foi de 12,90%, por isso foi uma boa subida. Agora, até chegar aos seus máximos, ainda temos muita margem, ou seja, se eu colocar aqui uma régua e colocar desde o preço atual mais ou menos até aos máximos, estamos a falar de uma possível rentabilidade de 131% aproximadamente, o que não é nada mau. Mas pronto, o que acontece é que este ETF em específico, apesar de ser interessante, empresas tecnológicas na China que talvez tenham potencial, nós podemos ver claramente que em termos do desempenho que teve, não está de acordo, que é o objetivo desta série, que é os tais 20% anuais. Mesmo que no futuro consiga ultrapassar esta percentagem, pelo menos com base no desempenho e dados passados, que eu também tenho isso em consideração, não mostrou aqui aquele desempenho que eu gostaria de ver, está bem? Por isso eu vou saltar este ETF, apenas queria partilhar contigo, e assim sendo estive a ver outros também dentro dos mercados emergentes. Houve aqui um que realmente se destacou de todos, por isso eu estive a ver vários, mas este relacionado com empresas tecnológicas disruptivas realmente chamou-me a atenção. A começar que é acumulativo, é físico, tem um film size médio, portanto aqui já fico um pouco preocupado que será que a corretora que eu utilizo vai ter este ETF? Pronto, isto foi uma preocupação. Depois é constituído por 234 empresas e tem um total expense ratio de 0,45%. Mais uma vez, é um pouco elevado, mas aceitável. Depois podes ver em euros ou em dólares, também teve esta subida, ainda não está em máximos absolutos, mas já teve esta subida toda. Depois, em termos de volatilidade, está nos 19,06%, é unhedged, portanto aqui a currency é em dólares. Se não me engano, eu acho que se for ver na corretora está em euros, por isso aqui diz em dólares, mas eu acredito que na corretora é em euros. Mas pronto, Physical Full Replication, e se formos para baixo conseguimos ver a constituição deste ETF, ou seja, as várias empresas que fazem parte do mesmo. Agora, tal como disse, eu tinha feito uma pesquisa maioritariamente para a China, só que este, que é empresas disruptivas tecnológicas, apanhou por todo o mundo e tal como podes ver, como há mais nos Estados Unidos, então o peso neste caso é de 69%, que é bastante, ou seja, a China tem cerca de apenas 5%. Mesmo assim, há aqui algumas que me interessam bastante. Interessa-me, por exemplo, a IBM, que está dentro das principais empresas de computação quântica com maior capitalização de mercado, e a IBM, podes ver aqui que tem um peso de 2,21%. Isto, de certa forma, está muito igualmente distribuído, mas eu vou dar principalmente consideração estas que estão no top 10, apesar de no total apenas terem um peso de 23%, que não é muito significativo, ou seja, as restantes 224 empresas, tirando as primeiras 10, têm um peso de 80% que também temos que ter em consideração. Mas sim, queria partilhar contigo que, por exemplo, a IBM e outras têm aqui um grande peso na computação quântica e podes ver que a IBM tem uma grande capitalização de mercado face também a outras. Depois, isto é só para teres conhecimento que existem muitas outras empresas dentro
desta indústria em específico em que vale a pena dar um olho. De qualquer modo, em termos de capitalização de mercado, também na indústria dos semicondutores, temos aqui a Nvidia, temos aqui a AMD com maior peso, temos a Intel. A Intel é uma empresa que eu também quero destacar. Porquê? Porque a Intel foi adquirida, pelo menos 10%, pelo governo americano. Ou seja, os Estados Unidos investiu 8,9 mil milhões de dólares para adquirir 10% da Intel, que, se não me engano, agora é o maior acionista, não é? Portanto, confirmou o presidente norte-americano, Donald Trump, que a rede social tweetou no sábado. Portanto, sim, foi um grande investimento e pode ser que o governo americano carregue a Intel às costas. E talvez seja desta que comece a subir. Não sabemos. De qualquer modo, eu estava bastante interessado neste ETF, empresas tecnológicas disruptivas, mas quando eu procurei aqui na corretora, e atenção que ao procurar eu fui aqui ao ETF, procurei por Ensino, que é a forma mais fácil de encontrar o ETF que eu quero, e colei na pesquisa. Então apareceu-me este, eu cliquei, apareceu-me aqui, fiquei muito contente porque eu acho que é rara a corretora que tenha ETFs com fund size tão pequeno, mas tinha aqui. Então eu fui ver, muito bem, a moeda do instrumento é euro, não é dólar, pronto, e por aí fora. Agora, o problema é que isto é apenas para investidores qualificados, ou seja, eu para poder investir neste ETF, então tinha que apresentar um pedido, e agora olha os requerimentos que é este pedido, ou seja, teria que ter, por exemplo, um volume de carteira de títulos, inclusive fundos livres, instrumentos financeiros, superior a 500 mil, que é muito, entendes? Eu não tenho sequer de perto esta quantia no portfólio. E depois também temos aqui transações com grande volume, etc. Ou então tinhas que ser um profissional na área em que eu provavelmente só tenho um destes requisitos. Ou seja, eu não transaciono com grande volume, nem sequer tenho este montante todo, 500 mil, aqui na corretora. Portanto, aqui obviamente que seria para descartar este ETF, porque tanto eu como tu provavelmente não temos os critérios suficientes para adquirir. Então, assim sendo, eu fui ver as vossas sugestões. Ou seja, vamos ver se as vossas sugestões poderiam ser uma melhor opção até que esta que eu estive a ver. Então, primeiro começamos com o Diogo, que sugeriu a XKL. Ele também disse aqui a XKLS, que não é, tá bem? É só XKL, que é este ETF. Este ETF são empresas tecnológicas, mas dentro dos Estados Unidos. Agora, é acumulativo, é físico, tem um grande fund size, existe desde 2015, constituído por 69 empresas e tem um total expense ratio até pequeno, de 0,15%. Teve continuamente a subir, tanto em euros, se formos ver em dólares, então deve estar em máximos, exatamente. É full replication, físico, a volatilidade de 28,89%, bastante elevado, e podes ver que esta é a principal constituição, Microsoft, Nvidia, Apple e por aí fora. Ou seja, eu aqui não acho nada de especial este ETF, porquê? Porque é mais do mesmo, se tu olhas para o KDVE, etc, ou seja, empresas que também têm um foco mais tecnológico dentro dos Estados Unidos, não sai muito da norma. Por isso, a não ser que houvesse grandes quedas por parte de Microsoft, Nvidia, Apple, que são empresas com maior captação de mercado, então eu não acharia que aqui seria aquela oportunidade que eu procuraria. Ou seja, aquilo que eu procuro eu acho que não está aqui, entendes? Por isso eu agradeço a sugestão, mas de facto não é este ETF que eu tenciono adquirir comparativamente àquilo que eu vi que vou adquirir para este episódio. Pronto, depois temos outra sugestão, que neste caso que é do Pedro Pinto, que ele sugeriu aqui pelo Ensino, e ao procurar pelo Ensino, o que é que podemos ver? Que este ETF é relacionado com inteligência artificial, que até achei bastante interessante. É acumulativo, é físico, tem um fund size maior que 500 milhões, que já está categorizado como grande, existe desde 2018, é constituído por 55 empresas e tem um total expense ratio de 0,40%. Se formos mais para baixo, deixa eu colocar aqui em dólares, provavelmente está, sim, praticamente em máximos absolutos. Depois tem uma volatilidade também bastante elevada, de 32,16%. A moeda em dólares é unhedged. E agora, se olharmos, conseguimos ver que maioritariamente tem exposição aos Estados Unidos, depois Coreia do Sul e por aí fora, e esta é a Constituição, o que não é má de todo, tá bem? Por acaso esta é a única empresa que eu nunca estudei sobre a mesma, mas de resto eu conheço praticamente todas as outras que estão aqui, que até é interessante, tá bem? E agradeço por isso. É um ETF também muito focado em semicondutores. Mais uma vez, estas são as empresas com maior captação de mercado dentro dos semicondutores. E temos esta que é a SK Hynix, não é? Portanto, acho que é que está em primeiro, exatamente. Que tem aqui o maior peso. Eu tenho que voltar a fazer um estudo sobre esta. É uma empresa coreana, mas como eu não conheço qual é que é a sua possível avaliação, porque eu nunca fiz um estudo, então este ETF para já terá que ser descartado, tá bem? Mas agradeço. Eu vou colocar aqui de lado para tentar ver mais tarde, porque realmente pode ser uma ação interessante. Eu nem sequer sei qual foi o seu crescimento, mas também havia outros semicondutores que eu acho interessantes. Temos, por exemplo, a Micron, tem um peso de 3,37%, em que a mesma, pronto, ainda não está em máximos absolutos, mas também não está muito longe. Teve aqui uma boa subida,
Neste momento, deixa cá ver, até os máximos absolutos é uma distância de cerca de 31% caso algum dia atinja. Depois também temos esta que é a Astralabs, que é recente e que está a ter um bom desempenho, tal como podes ver, está praticamente em máximos absolutos. Mas pronto, não é este ETF que tenciono adquirir, aquele que sim tenciono adquirir vou já partilhar, que é, sem mais suspense, aqui este relacionado com robótica e automatização. Agora, este tem aqui um truque. Porquê? Porque eu não iria adquirir este ETF se fosse com base nos dados que estão no Just ETF, ou seja, eu tive que ir para além disso. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, vamos começar pelo início. É físico, é cumulativo, tem um grande filme de size, existe desde 2016. Atenção, 8 de setembro de 2016. Eu estou a dizer isto porque já vou fazer match com aquilo que vou dizer daqui a nada. É constituído por 141 empresas e tem um total expense ratio de 0,40%. Mais uma vez, um pouco elevado, mas ainda aceitável. Agora, vamos ver em dólares, está praticamente ao próximo de máximos absolutos, tem uma volatilidade de 21,38%, é unhedged e é físico com uma amostra otimizada, o que é ideal para mim. E atenção, que entre full replication e optimized sampling não há uma grande diferença. O que interessa é a constituição e se as empresas constituem, podem ter aqui uma boa valorização para que o ETF valorize, não é? Tu sabes que o ETF valoriza porque as empresas que fazem parte dele valorizam, correto? Pronto, assim sendo, estas são as empresas que constituem este ETF. Agora, acontece que se realmente fossem estas empresas que fazem parte deste ETF, eu provavelmente não iria adquirir. Iria tentar encontrar outro que me identificasse mais neste momento, que, por exemplo, tivesse mais percentagem da Intel, apesar de haver poucos ETFs que tenham uma percentagem de Intel significativa e também de outras empresas que talvez tenham algum potencial, apesar deste também ser bom em termos de diversificação para o meu perfil de investidor e objetivos. Ou seja, os Estados Unidos têm quase 50% e ao restante do mundo outros 50%, o que não é mau. Em termos de tecnologia está aqui com cerca de 68%, que pronto, não é o ideal, mas também não é mau, mas a verdade é que toda esta constituição que estás a ver aqui não é verdade. Ou seja, nós temos que procurar pelo ensino, tá bem? Ou seja, copiar o ensino, claro, no Google e procurar no site oficial, que neste caso a empresa gestora, a entidade gestora deste fundo de investimento é aqui a iShares, ou seja, iShares é da BlackRock e aqui está a BlackRock. E para identificarmos que é exatamente este ETF que estamos a ver, basta olhar para a data do lançamento, que aqui diz 8 de setembro de 2016, e vermos que é a mesma que está aqui, 8 de setembro de 2026. Portanto, sim, é este. Agora vamos ver os títulos. E aqui começa a parte mais interessante, que repara, a Advanced Corporation, aqui sim, é exatamente a mesma. Pronto. Só que em termos de peso é diferente. Agora, repara, temos a AMD, como há bocado, ou seja, faz aqui um match, mas agora repara qual é que é, deixa-me cá ver, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava posição com maior peso. É aqui a Intel. Se formos ver a Intel, neste momento está com peso neste ETF de 2,82% que eles acrescentaram. Porque é que eles acrescentaram? Porque acreditam que devido a esta contribuição no Estado possa, pronto, haver aqui uma grande ajuda, não sabemos, porque se entretanto o Estado for cliente, e atenção que as empresas adoram que o Estado seja o cliente, então poderão ter aqui rendimentos muito superiores. Foi o que aconteceu com a Palantir, não é? Portanto, a Palantir sem o Estado não era nada, na minha opinião, não é? E podemos ver que esta distribuição está diferente. Eu, para quem está a fazer um estudo neste ETF, acredito que seria bom, deixa-me lá ver, andar aqui um bocadinho para baixo, ver e fazer um estudo até mais ou menos ao BIC. Esta aqui, porque abaixo desta, deixa-me lá ver, abaixo desta, tal como podes ver, eu só vou estender para tu entenderes qual é que eu estou a falar, abaixo desta é tudo uma ponderação inferior a 1%. Ou seja, se as restantes empresas têm um peso inferior a 1%, será que vale a pena o teu tempo? Por isso, se tu fizeres para estas todas, eu acho que já tens aqui uma boa percentagem do ETF e o estudo é mais que suficiente. Mas pronto, isso é só a minha opinião. Portanto, com base no meu perfil de investidor e objetivos, eu quero adquirir este ETF. Já foi adquirido no passado e agora quero adquirir novamente. É um ETF que eu considero que seja futurístico e vale a pena ter no portfólio. Tal como podes ver, a Intel, se algum dia voltar a tocar nos seus máximos, estamos a falar de uma possível valorização de 180%, o que até é bastante significativo, mas é claro, ela tem estado completamente estagnada e aliás até em declínio e por isso não sabemos o que é que pode acontecer, está bem? Só temos aqui alguma esperança porque o Estado parece querer ajudar. Agora, procurar aqui no motor de busca, temos aqui duas, bem, deixa-me lá ver qual das duas tenho porque eu já devo ter feito um estudo no passado para entender qual é que poderia ser mais indicada para o meu perfil. Então, neste caso, euros. Será que isto é em dólares? Deixa-me só ver. Exato, aqui é em dólares. Portanto, eu vou ter que trocar de conta
só para garantir. Aliás, eles podem ter um em euros e outro em dólares, não é? Este aqui é em euros, por isso estes ETFs devem ser praticamente idênticos, só que um é em euros e outro é em dólares, conforme aquilo que tu desejas adquirir. Ou seja, se tu tiveres preferência a ter exposição ao euro, então será este. Se tiveres preferência em ter exposição ao dólar, então será outro. Agora, como eu acredito que o dólar poderá talvez recuperar, então eu prefiro ter exposição ao outro, está bem? Por isso eu vou trocar de conta. Ou seja, a conta que eu tenho em dólares para esta série acaba em 89. Por isso está aqui, algures, está aqui. Pronto, já estou na conta e podemos ver que realmente já foi adquirido no passado. Ou seja, temos aqui a RBOT, que é este ETF, já com uma rentabilidade não realizada percentual de 18,15%, que não é nada mal. Mas sim, eu vou voltar a reforçar a mesma. RBOT, ok, tenho que voltar a abrir uma ação segura. Isto é bom para não entrarem na conta e tentarem fazer porcaria. Okay, vamos lá passar o código QR, já está. Isto também é rápido. Pronto, acontece que neste momento tenho $60 na conta, por isso vou rapidamente só fazer uma transferência de uma conta para a outra. Muito bem, já fiz aqui a transferência, eu vou aqui negociar, portanto de uma conta para outra e já aparece aqui, é muito rápido. Agora, RBOT, exatamente este, agora cada uma está a valer $15,08, eu vou aumentar até ter aproximadamente, calma que eu tenho que atualizar porque isto, pelos vistos, ainda não parece atualizado neste lado. Ok, novamente colocar o ensino na pesquisa, RBOT. Pronto, está aqui, aumentar até ter aproximadamente $200. O mais próximo que parece estar dos $200 são estes 3 ETFs, que é $196. Agora, o que acontece é que eu tenho neste momento 16 ETFs aqui do RBOT, por isso eu, como quero um número bonito, que neste caso será 30, então eu prefiro adicionar mais um, a diferença também só aumentará para cerca de $11, por isso 211, e preferi colocar uma ordem de mercado e confirmar compra, está bem? Assim não fica aos 29, fica um número mais bonitinho, que é os 30. E a diferença não é muita, tá bem? Por isso, para mim, compensa. Agora, a ordem está pendente, a ordem é de mercado. Eu penso que o mercado, sim, está aberto neste momento. Por isso, eu acredito que rapidamente será executado. De qualquer modo, é só uma questão de aguardar. Bem, eu ainda esperei alguns minutos, mas realmente a ordem não está a ser executada. Por isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou só cancelar rapidamente. Cancelamento da ordem. Ok, agora não me deixa cancelar. Não, confirmação, o cancelamento não está disponível. Que estranho. A ordem foi enviada para a bolsa de valores. Então, espera. Deixa-me lá ver só o que é que está a acontecer. Vou atualizar a página. Ok, temos aqui a ordem. Muito bem. Cancelar. Envio. A ordem foi enviada para a bolsa de valores. Mas não há confirmação. Estranho. Isto é a primeira vez que me aparece. Mas pronto. O que eu estava a pensar fazer? Como não está a ser executado, então iria cancelar e o prazo da validade ia mudar do fim do dia para indeterminado. Agora, sendo que por alguma razão não me estão a deixar cancelar, então poderá ser só uma questão de aguardar. Eu não sei se, como é uma ordem que entra para a London Stock Exchange, pelo menos com base naquilo que eu fui ver, que está aqui LSE, então se lá pode ser feriado, eu não faço ideia. Por isso eu vou ter que aguardar até o final do dia, ou talvez até o dia da manhã, e depois mostrar, está bem? Porque eu gosto de mostrar tudo, já sabes que sou totalmente transparente, e por isso, como não sei exatamente se serão estes $211, eu não vou colocar já no fecheiro, está bem? Por isso eu só vou colocar aqui um montante exato quando souber, quando a ordem for executada. Por isso agora é aguardar e até já. Então não é que pouco tempo depois de eu ter parado o vídeo a ordem foi executada. Realmente parece que estão a brincar comigo. Mas sim, aparece aqui um erro no envio da ordem. Porquê? Porque eu coloquei um pedido de cancelamento, mas esse pedido de cancelamento não foi possível porque quando realmente a ordem do mercado chegou à bolsa, então foi logo executada. Por isso eu não sei a razão pela qual demorou mais tempo até chegar lá, mas pronto, aconteceu desta vez e não tem problema. Agora, foi executada, por isso se formos aqui a posições, consegues ver que estão as 30 posições da RBOT. E o que é que resta-me fazer? Vir aqui a transações e ver o preço, ou seja, eu gastei 210,77, ou seja, gastei ainda menos do que aquilo que eu esperava, por isso isto seria mau ter isto acontecido se eu tivesse pago mais. Agora, neste caso, como ainda paguei menos, então está tudo bem, por isso 210,77, então eu vou aqui 210,77. Entretanto, eu fiz aqui um erro que vou ter que corrigir no próximo episódio, que foi o quê? Esta aquisição que eu fiz, que foi o principal ETF para este mês, ok? Para o meu perfil de investidor e objetivos, que era supostamente para o Patreon, eu sem querer adquiri na conta do Financial Portuguese. Portanto, sem querer estava aqui a conta do Financial Portuguese aberta, eu pensava que era do Patreon e não fiz esta verificação. Isto com total transparência para que tu saibas, e depois eu quando coloquei aqui os valores
eu coloquei estes 198,44 de lucro, sendo que isto era para o Financial Portuguese e depois tenho que atualizar com o lucro do Patreon, provavelmente até superior, porque as aquisições principais dos ETFs é aqui no Patreon, está bem? Por isso aqui provavelmente o lucro vai ser superior. Portanto, aqui no próximo episódio já vais ter isto aqui corrigido, agora está errado, mas depois vais ter isto corrigido, e peço desculpa desde já. Ou seja, fica tudo igual, a única diferença é que aquilo que eu era para ter adquirido no Patreon, adquiri no Financial Portuguese, e aquilo que vou adquirir no Financial Portuguese vou ter que colocar no Patreon para equilibrar. Mas pronto, eu vou ter mais cuidado, este erro espero que não se volte a cometer, peço desculpa desde já, mas pronto, é só para tu saberes com total transparência e também para saberes que infelizmente às vezes cometes erros. Portanto, eu vou tentar evitar que não volte a acontecer, mas neste episódio eu cometi este pequeno erro que, pronto, para ti não vai fazer grande diferença, para mim simplesmente há esta troca que não deveria ter acontecido, mas eu vou ter mais cuidado para a próxima. Pronto, de qualquer modo, fica à vontade para fazer sugestões de ETFs, assim quiseres. Eu agradeço pela tua compreensão e realmente espero que este episódio tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.